Por aqui falamos sobre as exportações brasileiras de soja no mês de setembro para 4 semanas ou 16 dias úteis. Até o momento, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do país, ligado ao Ministério da Indústria e Desenvolvimento e Comércio, teve 1.183.000 toneladas de soja embarcadas nesses 16 dias úteis. Um volume que aqui para o Agricultura BR nós consideramos honesto. Isso porque falta soja no Brasil. O fato é que nós temos uma realidade do volume embarcado de soja mês a mês ser cada vez menor, não porque não há demanda, mas sim porque não há soja. Tanto é que os grandes importadores do mundo, neste momento, fazem as suas aquisições nos Estados Unidos. Os grandes volumes fazem nos Estados Unidos porque lá há algum volume de soja para comercialização. Um outro fator importante quando se fala da soja aqui no Brasil fica por conta também das esmagadoras. Esses números das esmagadoras de soja, que inclusive entraram com algumas operações de paralisar algumas plantas, algumas unidades, em especial no Mato Grosso, e depois retomar, exatamente porque faltava a soja. Mas são exatamente essas empresas que têm mantido algum valor, algum nível um pouco melhor para os preços praticados internamente no país. Como há disputa pela soja, o preço no mercado interno se mantém muito interessante ainda, mais interessante às vezes até do que a exportação, é o chamado deslocamento dos valores pagos no porto brasileiro. Mas a gente falando ainda de embarques, o Agricultura BR traz agora alguns números que mostram como é que deve encerrar esse mês de setembro. Você vai ver aqui no comparativo que setembro vem muito mais baixo do que acontecia no ano passado. É o que você confere comigo agora, fica muito mais fácil para o produtor rural entender. Então, em setembro de 2015, os embarques brasileiros de soja totalizaram 3.700.000 toneladas de soja. Em agosto, esses números, agosto de 2016, vieram para 3.800.000 toneladas. Até o momento, os embarques brasileiros, como eu disse, somam 1.183.000 toneladas. E de acordo com a projeção do Agricultura BR, considerando que são 73.987 toneladas de soja embarcadas por dia útil, na projeção da Agricultura BR, esses números devem alcançar 1.553.000 toneladas. Representa 42% a menos daquilo que tinha sido embarcado no mesmo período do ano passado, setembro. Se confirmar 1.553.000 toneladas, porque quanto mais próximo ao final do mês, normalmente se tem uma redução no volume médio de soja embarcada, assim como de outros produtos. Se vier na mesma média, 1.553.000 toneladas, 42% inferior àquilo que tinha sido embarcado no mesmo período do ano passado. Quer comparar com agosto? Simples também, fica 43,4% abaixo do que foi embarcado um mês antes. Claro, falta soja no país. Você viu os dados relacionados aos embarques em relação ao volume? Vamos ver também, então, como é que ficam os números em relação ao faturamento para a soja. Se a queda é de 42% para o volume embarcado, também temos uma forte queda em relação àquilo que vai ser faturado pelas importadoras ou traders que operam no Brasil. Temos aqui os dados, pode trazer o gráfico. Nós tivemos na temporada, o pessoal colocou aqui os estoques de soja, não tem problema. Aqui até para explicar para o produtor rural, estoque de soja é um fator interessante porque ele vai mostrar por que nós temos essa questão de faltar soja no país. Então nós montamos aqui uma tela com os estoques brasileiros em relação ao fechamento da safra, com exceção da 16-17. Claro, a 16-17 nós não sabemos como ela vai encerrar ainda, a Conab ainda não trouxe esses números. Porém, sabemos com qual estoque ela começa. Então, olha só, temporada 12-13 encerrou com 444.000 toneladas de soja estocadas. 13-14, 740.100 toneladas. A 14-15, um volume muito alto, 1.547 toneladas e 600 toneladas que estavam estocadas no Brasil. 15-16, 925.700 toneladas. E a 16-17, ela começa com 460.300 toneladas estocadas. O que quer dizer isso? Que a temporada 15-16
encerra com estoques muito baixos de soja e a 16/17 ela vai começar com um estoque público de soja bem mais baixo, com 460.300 toneladas da oleaginosa. Portanto, esse é o volume que se começa e mostra muito essa situação de faltar soja no país e, com isso, as exportações brasileiras terem esse fenômeno de estarem sendo reduzidas, bem menores agora no final, principalmente depois no segundo semestre do ano, reduzindo bastante frente àquilo que aconteceu no primeiro semestre. Também pudera, o Brasil exportou em 6 meses quase um pouco mais até de 40 milhões de toneladas e esse volume é muito elevado para 6 meses de embarques. Vamos saber agora como é que fica o faturamento então. O próximo gráfico, temos aqui a tela, nós temos aqui as exportações com faturamento. Observe que em setembro de 2015, o faturamento chegou a 1.430 bilhões de dólares. Em agosto deste ano, chega a 1.590 bilhões de dólares. Até o momento, foram faturados 495 milhões e 100 mil dólares. E a projeção para o fechamento, de acordo com a Agricultura BR, vem para 649 milhões 820 mil dólares que serão faturados no mês de setembro. É um número bem mais baixo do que aquilo que acontecia no mesmo período do ano passado, porque o volume de soja vendido também é muito menor.